Se você viveu nos anos 80 e 90, com certeza você já viu este rosto nas telonas. Estou falando de Val Kilmer, ele que foi galã, rebelde, gênio, herói e até vilão. Mas por trás do mastro de Hollywood havia um homem sensível, intenso e cheio de histórias. E hoje vou abrir o meu baú para contar as páginas da vida de Val Kilmer, desde a sua infância até a sua despedida, cheio de curiosidades, bastidores e muita emoção. Eu sou Rick Colavito e vou contar essa história depois de rodar a nossa vinheta. Val Edward Kilmer nasceu na cidade de Los Angeles no dia 31 de dezembro de 1959. Ele era filho do engenheiro Eugene Kilmer e da dona de casa chamada Gladys. Ele cresceu num ambiente religioso e artístico, ao lado dos irmãos Mark e Wesley, mas um trauma marcaria profundamente a sua juventude. O seu irmão mais novo, Wesley Kilmer, era um talento promissor como cineasta amador, só que aos 15 anos de idade, Wesley morreu após sofrer um ataque epilético e se afogar dentro de uma banheira. Essa perda abalou demais o Val, e para, digamos assim, aliviar essa dor, ele se aproximou mais ainda do mundo das artes. E determinado a seguir a carreira artística, Val conseguiu algo raro. Ele foi aceita na prestigiada escola Juilliard com apenas 17 anos de idade. Na Juilliard ele mergulhou no teatro clássico e começou a desenvolver o estilo intenso que marcaria sua trajetória no cinema. E a sua estreia no cinema aconteceu em 1984 com a comédia Top Secret, Super Confidencial. O filme era uma paródia que já mostrava o seu carisma e talento baseado em Elvis Presley. No ano seguinte, ele brilhou no filme Academia de Gênios, um sucesso cult onde interpretou um jovem cientista irreverente. Esse filme passou muito na sessão da tarde, você se lembra? Gostou? Ah! O que é isso aí? É um separador de raio laser, né? Opa! Um chapeuzinho aqui pro meu amigo Mendes. O Val chamava atenção não apenas pelo seu visual, mas pela inteligência com qual ele interpretava os personagens. Então não demoraria muito para o grande estouro e a grande oportunidade pintar para ele. E chegou! Foi no ano de 1986. Val Kilmer estourou no mundo inteiro com o papel do Iceman, o rival frio e confiante de Maverick em Top Gun, Ases Indomáveis. Ele praticamente roubou a cena, mesmo sendo um ator coadjuvante. O Val Kilmer inicialmente não queria fazer o filme, mas aceitou por obrigação contratual com a Paramount. Mesmo assim, mergulhou no personagem, criou uma postura única com Iceman, estudou pilotos reais e deu ao papel uma presença que se tornou inesquecível. O curioso é que a rivalidade com Tom Cruise também existia fora das câmeras, e isso ajudou a dar mais tensão às cenas do filme real. Você é o problema de todo mundo. Isso é porque toda vez que está lá em cima voando, você se põe em perigo. E eu não gosto de você porque você é perigoso. Tudo bem, homem de gelo. Nos anos 90, o Val se reinventou como ator. Por exemplo, em 1991, ele viveu Jim Morrison no filme The Doors, uma das performances mais elogiadas de sua carreira. E ele não só interpretou o vocalista da banda, ele praticamente se tornou Jim Morrison. O Val Kilmer mergulhou profundamente na preparação para interpretar Jim Morrison. Ele dedicou um ano inteiro estudando os movimentos, a forma de falar
e aprendeu mais de 50 músicas da banda, ensaiando intensamente para garantir um desempenho autêntico. A sua imersão foi tão intensa que durante as filmagens, membros da equipe começaram a chamá-lo de Jim, em vez de chamá-lo de Val. E os próprios integrantes remanescentes do The Doors, como Robbie Krieger e Ray Manzarek, ficaram impressionados, afirmando que não conseguia distinguir a voz de Val Kilmer com a voz do Jim Morrison. A entrega do ator foi tão grande que ele precisou passar por terapia para poder se livrar dessa personagem. E veio o ano de 1993. Nesse ano ele brilhou com Tom Stone como Doc Holliday, um pistoleiro elegante e doente, com frases ácidas e postura teatral. Muitos críticos a apontam como a sua melhor atuação. Sou quem você procura. O que foi, Johnny Ringo? Parece que você acabou de ver um fantasma. Em 1993, ele viveu Elvis Presley, o rei do rock, no filme Amor a Queima-Roupa, ao lado de Christy Slater. I gotta hand it to you, Clarence. I was cool. Man, you were cooler than cool. How you really think I'm doing with Lee, huh? Já em 1995, ele assumiu o papel de Bruce Wayne no filme Batman Forever. Apesar do sucesso nas bilheterias, Val Kilmer se frustrou com o papel, especialmente por causa do traje. Ele achava desconfortável e também achava uma falta de profundidade nesse roteiro. Foi por isso que ele se recusou a voltar para a sequência, mesmo tendo propostas milionárias e também tretas com o diretor Joel Schumacher. Você mata. Mas a sua dor não morre com Harvey, ela aumenta. Então você corre pela noite para encontrar outra vítima. E outra. E mais outra. Quem é o alfaiate? Eu tomei a liberdade, senhor. Charada e Duas Caras são uma combinação letal. Achei que ia gostar de ajuda. 2 contra 2 é bem melhor. Ainda no ano de 95, ele fez um filme baseado no livro A Ilha do Dr. Moreau, contracenando com o ícone do cinema Marlon Brando. Já fora das câmeras, o Val Kilmer era mais reservado. Ele foi casado com a atriz britânica Joanne Whalley, que conheceu durante as filmagens de Willow, na Terra da Magia, em 1988. E o casal teve 2 filhos, a Mercedes Kilmer, nascida no dia 29 de outubro de 91, e Jack Kilmer, nascido em 6 de junho de 1995. Em 1996 veio o divórcio, mas Val Kilmer manteve uma relação próxima com os filhos e sempre se mostrou ser um pai presente. Inclusive, o seu filho Jack seguiu seus passos e se tornou ator. Mas voltando a falar dos seus trabalhos, em 1996, ao lado do ator Michael Douglas, ele fez esse filmão, A Sombra e a Escuridão. Mas o que foi aquilo, afinal? Há mais de 40 mortos. 40? É incrível. Há algumas coisas que deve saber sobre esse Deixa eu lhe poupar um pouco de tempo. Olha, você é engenheiro e está encarregado de construir aquela ponte. E nesse mesmo ano ele fez o filme O Santo. É um remake da série dos anos 60 que consagrou James Bond e Roger Moore. Já nos anos 2000, Val se afastou dos grandes estúdios, escolheu projetos menores e dedicou-se à arte, poesia e à espiritualidade cristã, que sempre teve um papel importante em sua vida. No ano de 2015, ele foi diagnosticado com câncer na garganta. Ele passou por cirurgias que afetaram sua fala, mas continuou ativo, criando, escrevendo e se conectando com os fãs de uma forma profunda. Em 2021, lançou um documentário intitulado Val, uma obra intimista, feita com imagens e arquivos e narrada pelo filho Jack. O filme mostra bastidores de décadas, momentos vulneráveis e a alma de um artista verdadeiro. Afastado do trabalho desde o seu diagnóstico de câncer no ano de 2022,
o Val Kilmer voltou para as telonas. Foi no filme Top Gun Maverick, ao lado de Tom Cruise, e com a ajuda de inteligência artificial, o telespectador pôde ouvir suas últimas palavras no cinema. A Marinha precisa do Maverick. O garoto precisa do Maverick. Por isso eu briguei por você. Por isso você ainda tá aqui. E pouco antes de sua morte, o Val Kilmer emocionou todos os seus fãs numa última aparição em suas redes sociais. Em um vídeo curto, surgiu vestindo a máscara do Batman, um gesto simbólico e silencioso que tocou o coração de milhares de seguidores. Dia 1º de abril é o dia da mentira, e uma notícia que a gente gostaria que realmente fosse mentirosa. Foi nesse dia que Val Kilmer, aos 65 anos de idade, morreu em decorrência de uma complicação de um quadro de pneumonia. A sua partida foi discreta, como ele desejava, mas a sua obra continua viva, atravessando gerações. Val Kilmer foi mais do que um astro de Hollywood. Ele foi um artista completo, um homem sensível, intenso e apaixonado pela vida. Ele enfrentou a fama, a doença e o silêncio com dignidade e alma. Esse foi mais um vídeo do Meu Baú do Rick, contando a trajetória desse grande ator Val Kilmer. E agora você pode entrar nos comentários e me dizer qual foi o filme do Val Kilmer que você mais gostou. Comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Quero agradecer a você que ficou até agora aqui no vídeo e dizendo que o apoio cultural desse vídeo é da loja mais retrô do Brasil. É a loja Super Anos 80. Lá você vai encontrar brinquedos, objetos, é muito legal. Confira aqui na descrição do vídeo o endereço e o telefone dos caras. Super Anos 80. E também você pode ficar ligado que nós temos um grupo de WhatsApp, é o canal Rick Colavito no WhatsApp. A descrição também tá aqui embaixo. Se liga aí, se inscreva por lá também. Até um próximo vídeo. Eu sou Rick Colavito. Tchau, tchau.